Existe um paradoxo cruel na vida moderna. A mesma coisa que você busca para se sentir seguro pode ser exatamente o que está te destruindo por dentro. Porque segurança, para muita gente, virou sinônimo de controle. Controlar a imagem, controlar o futuro, controlar o que os outros pensam, controlar até o que você sente, ou finge que não sente. Só que tem um detalhe que ninguém quer encarar. Quanto mais você tenta controlar tudo, mais frágil você fica. E não é fragilidade visível, daquelas que os outros notam. É a fragilidade silenciosa, a que aparece como tensão constante, como irritação sem motivo, como um cansaço que não passa nem quando você descansa. E o erro silencioso que quase todo mundo comete é achar que isso é força, que isso é maturidade, que isso é ter a vida na mão. Mas a verdade é desconfortável. Quanto mais você tenta controlar, mais perde liberdade. E hoje você vai entender por quê. Pensa numa coisa simples. Você acorda e antes mesmo de sair da cama, sua mente já começa a trabalhar. Não no seu dia, mas na forma como você será visto. Quase como se existisse um público invisível te observando o tempo inteiro. E então começa o ajuste. Uma parte de você vai editando versões de você. O que dizer? Como agir? O que esconder? O que mostrar só pela metade? O que evitar para não desagradar? O que aceitar para não criar conflito? Você passa a vida tentando se encaixar. Modela a fala, ajusta a roupa, recalibra escolhas. Tudo em nome da aprovação. E sem perceber, vai se afastando, não de um lugar físico, mas de si mesmo. O medo do julgamento se infiltra em tudo. Você mede palavras, suaviza opiniões, diminui desejos e pouco a pouco começa a acreditar que o seu valor depende da forma como o mundo te percebe. E aqui está o primeiro ponto que quase ninguém percebe. Controle não nasce da força. Controle nasce do medo. Medo de errar, medo de ser rejeitado, medo de não ser suficiente. É aí que o paradoxo se fecha. Quanto mais você tenta controlar para se sentir seguro, mais inseguro você se torna. Porque controle excessivo é medo sofisticado. E medo gera resistência. Resistência gera desgaste. E desgaste vira um modo de vida. No século XVI, em meio a guerras religiosas e instabilidade política, um homem enxergou isso com uma clareza rara. Michel de Montaigne não tentou salvar o mundo. Ele tentou entender a si mesmo. Enquanto tudo desmoronava ao redor, ele se retirou para uma torre, não para fugir, mas para observar. Seus textos não buscavam aplausos, buscavam honestidade. E foi observando a si mesmo que ele percebeu algo desconcertante. O controle, na maior parte do tempo, é uma fantasia. Nós tentamos controlar o que os outros pensam, tentamos controlar o que pode acontecer, tentamos controlar como seremos percebidos. Mas a vida não responde à nossa ansiedade, ela responde à nossa coerência. Montaigne quase morreu em um acidente a cavalo. Nenhuma preocupação teria evitado aquilo. Nenhum planejamento obsessivo teria protegido o corpo do imprevisível. E ali ele entendeu algo simples e profundo. Viver não é controlar, é aceitar o fluxo e escolher como você se posiciona dentro dele. Ele escreveu, em essência, que sua vida esteve cheia de terríveis desgraças, a maioria das quais nunca aconteceu. E isso deveria bater em você como um soco calmo. Quantas preocupações você carrega por cenários que jamais se concretizaram? Quantas noites você perdeu tentando prever reações que nunca vieram? Percebe o desgaste? Existe um cansaço invisível em tentar dominar o incontrolável. E quanto mais você aperta as rédeas, mais instável tudo parece. Porque você começa a enxergar ameaça em todo canto, começa a tratar a vida como se fosse uma sala cheia de armadilhas. Mas existe algo ainda mais profundo sustentando esse ciclo, o desejo de ser aceito.
Desde criança, aprendemos que a aprovação é recompensa, um elogio, um olhar de orgulho, um gesto de pertencimento. E assim, sem perceber, construímos uma identidade moldada para agradar. Só que aqui está a segunda virada. Quando você vive para agradar, você vive em conflito. Você sente uma coisa, pensa outra, age de uma terceira forma. Isso gera ruído interno. E o corpo sente, a mente não descansa. O sistema nervoso vive em alerta. A tensão vira padrão. Agora observa o paradoxo completo. Quanto mais você tenta controlar para se sentir seguro, mais inseguro se torna. Porque controle excessivo é medo sofisticado, e medo mantém você sempre preparado para perder. Montaigne escrevia para se entender, não para ser aplaudido. Ele não buscava parecer sábio, buscava ser real. E é aqui que entra algo essencial. Soltar não é desistir, soltar é reorganizar. Quando você solta a necessidade de provar, algo dentro de você começa a se alinhar. Pensamento, emoção e ação passam a apontar na mesma direção. Isso é coerência. E coerência gera uma força silenciosa. Não aquela força rígida de quem tenta dominar tudo, mas a força tranquila de quem confia. Desapego não é frieza, é clareza. É saber onde investir energia e onde parar de desperdiçá-la. É amar sem possessividade, buscar sem obsessão, agir sem tensão constante. Montaigne perdeu filhos, perdeu amigos, viu o mundo ao seu redor ruir e não endureceu. Ele escreveu que ninguém é constante, e aceitar isso é abandonar a armadura. No mundo atual, obcecado por perfeição e controle, isso soa quase revolucionário, porque ser humano é mudar, é errar, é duvidar. E a sabedoria não nasce da perfeição, ela nasce da intimidade com a própria imperfeição. Isso muda tudo, inclusive nas relações. Quanto mais você tenta segurar alguém, mais essa pessoa escapa. Quanto mais você tenta controlar o vínculo, mais ele vira sufoco. Mas quanto mais você permite que o outro seja, mais ele escolhe permanecer. E aqui chegamos ao ponto central. Você não sofre porque não controla o suficiente. Você sofre porque tenta controlar demais. Esse é o paradoxo. E talvez a pergunta mais honesta seja esta: o que você está segurando com tanta força que já começou a te ferir? Uma imagem, uma expectativa, uma versão idealizada de quem você deveria ser? E se por um momento você simplesmente soltasse? Não como quem desiste, mas como quem confia. Talvez nada externo mude imediatamente, mas algo interno se reorganiza. E quando você muda a forma como habita a si mesmo, o mundo deixa de ser uma ameaça constante e passa a ser um campo de experiência. Às vezes, a liberdade não começa com o esforço, começa com uma pequena soltura. E talvez seja exatamente isso que estava faltando. Se essa reflexão fez sentido, compartilhe com alguém que vive tentando segurar tudo sozinho. Às vezes, a liberdade começa quando você percebe que não precisa carregar o mundo inteiro nas mãos. E se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o like e se inscreve no canal, porque isso me ajuda demais a continuar trazendo reflexões assim, sem enrolação. Agora, se você quer continuar nessa mesma linha, eu vou deixar 2 sugestões para você emendar agora mesmo. A primeira é: Schopenhauer explicou por que você se sente um fracasso. Se esse sentimento de insuficiência te persegue, esse vídeo vai encaixar como uma peça que estava faltando. E a segunda é: enquanto você se importar, será infeliz. Porque tem um tipo de dor que nasce exatamente do excesso de importância que a gente dá. E Jung explica isso de um jeito que corta, mas liberta. Escolhe um deles e continua comigo. A gente se vê lá. Até a próxima.